Estamos começando mais uma edição e essa edição especialíssima do Papo com Gigantes. Hoje recebendo aqui uma gigante que tem demonstrado uma capacidade incrível, né, de liderar, de agrupar e fazendo essa união de esforços para o bem da nossa cidade. Recebemos hoje, Diogo... Nada mais, nada menos que a prefeita Elisa Araújo, né? É um prazer. Hoje ele está com pessoal de peso, né? Cássio Facuri e Elisa Araújo. Quem sou eu perto da Elisa? Pô, Elisa, esse sorrisão que chega cativando aqui. Elisa, seja bem-vinda no Papo com Gigantes. Aqui a gente recebe as personalidades influentes da nossa cidade, pessoas que são exemplo para o nosso povo, né? E essa oportunidade de poder falar diretamente para o nosso público, mostrar um bom exemplo, né? Para influenciar a vida do nosso povo. Te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui conosco. Obrigada, Cássio. Obrigada, Diogo. Prazer para mim estar aqui também com o gigante Diogo, né? É um grande guerreiro e eu tenho uma felicidade de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, né, de tudo que vocês perguntarem. Estou à disposição. Que legal. Diogo, vou passar a bola para você, que eu sei que nós temos aqui muita coisa para falar, né? Mas, como é de praxe, prefeita, a primeira pergunta é para que você fale um pouco da sua história, de como surgiu a Elisa Araújo, empresária, empreendedora, agente pública, mãe, né? Filha. Conta para nós um pouco da sua história. Bom, Cássio, eu me formei em arquitetura e urbanismo na Uniub. E no final, né, do meio da faculdade para o final, a gente passava aí um momento financeiro dentro das empresas um pouco delicados e eu fui trabalhar, né? Fui trabalhar numa das empresas para poder ter meu salário, né? Fui ser empregada do meu pai. E dessa forma eu fui para a recepção do hotel, né? Trabalhava lá das 4 da tarde até meia-noite, um horário diferente, mas era um horário que não atrapalhava a faculdade e que ainda me permitia sair à noite, né? Porque eu era jovem, queria sair com os amigos. E não sair enquanto o turno não acabava. Então era só depois da meia-noite que a gente conseguia sair. Mas enfim, trabalhei muito, trabalhei ali na recepção, limpei quarto, trabalhei de garçonete. Enfim, fiz um trabalho ali como qualquer outro funcionário e me permitiu, inclusive, ter a percepção do que é ser um funcionário também ali no caso. Muito melhor do que se eu chegasse já como chefe. Meu pai sempre prezou por isso, né? Da gente ter muita humildade no trabalho, de enfrentar os desafios com muito pé no chão. E ali, assumindo esse cargo, foi bem interessante, porque eu experimentei ali o trabalho do dia a dia, né? A vivência do funcionário. E tão logo passou ali, eu me formei em arquitetura, buscando ali uma oportunidade no mercado. Meu pai um dia passou mal. E eu me vi ali diante dele, tocando as empresas, né, sozinho, precisando de uma força. E foi quando, né, me toquei, assim, de que eu podia muito mais do que ser só arquiteto, no caso, já que eu tinha empresas ali, né, que é da nossa propriedade, e a gente poderia juntos, né, desenvolver a nossa empresa. Mas não adianta você entrar numa empresa se você não se qualificar. Então, busquei qualificações, né, me preparei para ser gestora e aos poucos fui galgando a oportunidade de gerir as empresas junto com meu pai. Então logo ele sentiu confiança, me confiou a administração das empresas e ele ficou na parte de desenvolvimento, né, validando a administração junto comigo. E eu estava grávida do Bento ali aproximadamente com 7 meses, eu fiz um curso muito interessante que eu indico para todo mundo, que se chama Empretec, do Sebrae. Ele diz muito mais sobre você e suas forças, né, e fraquezas do que propriamente uma técnica de empreendedor. Temos a técnica também ensinada dentro desse curso, mas ele fala muito ali sobre as suas habilidades. E foi ali que foi uma virada de chave para mim, onde eu comecei a enxergar o meu potencial empreendedor, o meu potencial de liderança e a minha fraqueza para poder melhorar. E a partir daquele momento eu comecei a agir de outra forma dentro da empresa, busquei outros tipos de qualificação focado nas minhas fragilidades para eu ser mais forte em tudo. E dessa forma eu fui me encontrando enquanto líder, né? Não só dentro da empresa, mas na vida associativa, quando eu participei do SIGRA, quando eu participei da FIENG, sendo a primeira mulher em 80 anos a assumir a Foi lá que eu te conheci.
A gente brigava muito nos orçamentos, né, Cássio? Eu estive à frente ali da elaboração da execução da Expo Sigre por alguns anos e a gente trabalhou muito, né? Ganhou uma experiência muito importante enquanto presidente da FIENG. Eu fiz uma gestão que se destacou, que foi uma gestão enxuta, uma gestão que proporcionou redução de custos de 65% no primeiro ano da gestão. E a gente continuou fazendo tudo que era feito antes e ainda mais, dando um destaque muito grande para o associativismo, para a FIENG, enfim. Foi o que me projetou para a vida pública, né? Aí o nome começa a ventilar por todo lado. Em 2018, quando o governador Meuzema foi candidato ao governo do estado, estive muito próxima e me inspirei ali. Vi um empresário entrando na vida pública e fazendo aquilo que a gente gostaria de ver sendo feito, o bom uso do dinheiro público. E me arrisquei, né? Lá em 2020, me arrisquei, mas com muita determinação, muita disciplina, né? Aprendendo muito sobre esse processo. Me coloquei à disposição da comunidade Uberaba, infelizmente, graças a Deus, graças à população, à confiança da população, me tornei a primeira mulher prefeita em 200 anos da nossa cidade, com muito orgulho, muita honra e muita responsabilidade. É isso aí. Ô, Diogo, eu não podia deixar de falar, porque enquanto fui secretário no governo com a Elisa, né, do governo Elisa, uma coisa que ela pregava, que a gente fosse a diferença que a gente queria que essa diferença estivesse, na realidade, que a gente fosse a diferença necessária para fazer a diferença na vida das pessoas. É bem o que ela disse mesmo, você vê que é alinhado, e a gente vê o grande empresário de sucesso na política, cada vez mais casos como esse, né? A gente vê aqui em torno da nossa cidade, aqui, entrevistamos um aqui, né? O Rui Ramos, que deu esse exemplo bacana. Show de bola. Prefeita, mas hoje você falou de empresas, as empresas familiares empregam quantas pessoas e quais empresas? Em que setores são? Sim. As nossas empresas são no ramo de hotel, de transporte e calçados. A gente emprega, a época que eu saí, era em torno de uns 200 funcionários, somando todas, espalhados por toda Minas Gerais, não só em Uberaba. É muito relevante, né? Do perfil da cidade, muito relevante. 200 empregos diretos, né? A gente tem que contar também com todos os indiretos, que são, principalmente na rede da logística, que são muitos indiretos aqui, juntos com a gente. E a gente contribuindo para o desenvolvimento, né? Porque o empresariado, ele, por muitas vezes, é visto como o vilão, mas, na verdade, ele é um guerreiro. Porque enfrentar a burocracia e o peso da tributação, o custo Brasil, que a gente chama, todos os dias, ainda manter suas contas em dia, né, honrar todos os compromissos, é um desafio. E fora que ele faz o melhor papel social que uma sociedade pode esperar, que é a dignidade de uma carteira assinada, dignidade de um salário no bolso do cidadão e ele poder prosperar na vida, né? Não só em um primeiro emprego, mas ele crescer, ele se qualificar e até empreender também, né? Com certeza. Elisa, mas o Cássio, na verdade, a Elisa deu um panorama muito amplo, né? Falou de muita coisa, até da prefeitura, mas as pessoas criticam, às vezes elogiam e avaliam a Elisa como prefeita. A gente queria conhecer um pouquinho da Elisa pessoa, da Elisa mãe, da Elisa filha. Como é que era a vida antes dessa entrada na prefeitura e depois? Como que você acha tempo em meio a tantos compromissos para ser a Elisa pessoa, aquela que chega em casa, que dá carinho, que recebe carinho? Conta um pouco pra gente. Diogo, não é fácil não, viu? Porque são muitas horas de trabalho e a gente tem que ter energia dentro de casa também, porque o nosso porto seguro está em casa. Então, se a gente não der uma qualidade de atenção e de carinho e de relacionamento em casa com o filho, marido e os pais, realmente alguma coisa fica desbalanceada. E a Elisa filha, é uma filha que antes, né, de assumir a FIENG, então, praticamente eu administrava a casa da minha mãe e do meu pai junto com eles. Preocupava com as compras, se preocupava com tudo, né? Porque eu ficava na administração das empresas, então eu pagava as contas, então eu via tudo ali com muita responsabilidade.
até o ponto que eu assumi a FIENG. Eu falei, ó, agora a equipe já tinha sido preparada, então eles se organizaram. E assim, o carinho com a minha mãe e com o meu pai é muito grande. São os meus verdadeiros, as nossas joias, assim. Não tem explicação, assim, a gente até se emociona quando fala de pai e mãe. Porque se eu sou o que eu sou hoje, se eu tenho a base que eu tenho hoje, eu tenho que ter muita gratidão a eles. E aos meus avós que ensinaram a eles. E assim, poucas pessoas sabem, sabe, Diogo? Mas a nossa origem é muito simples, né? Meu pai vem de uma família de 11 irmãos. Minha mãe vem de uma família também de 11 irmãos. Coincidentemente, mesmo número. Pessoas que viveram na roça, trabalharam duro. Meu pai trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, ia a pé, rodava 7 quilômetros a pé para ir para a escola. Minha mãe também trabalhava na roça, foi empregada doméstica, foi babá. Então, tudo isso é algo que realmente dignifica a mim e a eles hoje. Então, essa história toda deles me mostra o quanto a gente tem que ter sempre o pé no chão e humildade para fazer tudo que a gente faz na vida. E por isso que eu tenho esse cuidado com eles. Eles são as minhas preciosidades. Os meus irmãos, nós somos 5 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos. Os 2 irmãos mais velhos são do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe se casou com meu pai, eu nasci e adotou 2 meninos. Então, nós somos uma família gigante também. Eu lembro que quando a gente era pequeno, meu pai tinha uma van para a gente poder viajar, porque não dava. Porque, além disso, nós temos, morando com a gente desde novinha também, uma tia, que é a irmã do meu pai, a irmã mais nova do meu pai, que tem um probleminha, né, cognitivo, e ela vive lá com a gente, ela é especial, ela vive com a gente, e ela é nosso anjo da guarda, vive sempre com a gente. Então, na verdade, nós somos 6 irmãos, né? Então, nessa família grande, a gente viveu, assim, muitas divergências, né? Imagina uma família com 6 irmãos, quantas brigas que tinha, mas também muito amor envolvido. A gente podia brigar entre a gente, mas os de fora a gente sempre defendia, né? De fora ninguém podia falar mal da gente. E ali nessa família grande, né, eu entendo que eu aprendi a lidar com muitas personalidades diferentes, o que me facilitou a minha vida na liderança, no cargo de liderança. Você entender, compreender o outro, né, e não julgar é muito importante quando você vai liderar uma equipe, né? Tem que ser firme, mas também entender, se colocar no lugar do outro. E então logo eu me tornei adulta e me casei com o Juliano, tive o Bento, minha outra preciosidade, e que estiveram todos juntos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido e o Bento, na decisão de encarar a vida pública. Porque a minha vida pessoal, ela sempre foi muito discreta. Em que pese eu tenha sido líder, presidente da FIENG, ganhei uma notoriedade maior, mas sempre tive uma vida pessoal muito discreta, nunca fui de fazer muitos alardes. E, de repente, a gente se torna uma família pública. Então, é desafiador, sob muitos julgamentos. E eu me lembro bem do Bento, hoje já com 12 anos, ficar muito bravo com alguém xingando a mãe dele na internet. E ele assim, mãe, mas que é isso? Esse cara falando de você? Que absurdo! E eu falei, filho, essa pessoa está atacando o cargo da mamãe. Essa pessoa nem conhece a mamãe. Ou ela quer o cargo da mamãe, ou ela está atacando simplesmente por a mamãe ser uma pessoa pública. Não se preocupe, né? Não é a pessoa que você conhece, a mamãe que ele está atacando. E quando ele ataca a mamãe, ele diz muito mais sobre ele do que sobre a mamãe. Porque se alguém tem a disponibilidade de falar mal do outro para se sobressair, eu entendo que essa pessoa que está com problema, né? Problema pessoal, e aí tem que cuidar. Terapia tem que estar em dia. E tá tendo muito isso aí, né? Ultimamente tá tendo muito, né? Tá tendo, né? Mas as ferramentas utilizadas, eu ia falar aqui, com toda a história que ela contou aqui, mostra a bagagem, a experiência e é a nova tônica, né, da política. Pessoas com esse tipo de bagagem, de vivência, de conhecer desde que você conheceu lá, trabalhando com os funcionários do grupo do seu pai,
mostra essa aquisição e esse agrupamento e essa majoração de conhecimentos que você vem trazendo, e como uberabense falo, essa é a experiência que a gente quer nos agentes públicos, aquelas outras experiências que a gente conhece aí mundo afora, aí nos mensalões da vida, essa experiência a gente não quer não, viu, prefeito? E a gente se sente muito honrado de ter você como nossa prefeita. E não só em Uberaba, né? Pessoas que são sucesso na vida privada e na vida particular, né? Que construíram carreira, cada vez mais se interessam pela política, e isso é o que tem o poder de transformar, né? Aquela questão do político de carreira, né? Do cara que sempre foi político, como tem muitos aí. E voltando no assunto dos ataques que nós estávamos falando aqui agora mesmo, você citou aqui, a gente percebe e dói em cada um de nós que se sente representado por você esses ataques. E você mostra de maneira clara, como você citou aí o exemplo de explicar para o Bento, né? E eu gostaria que você explicasse para todos os nossos espectadores, os nossos seguidores aqui do canal. Aliás, o Felipe está me falando aqui, nós estamos aqui na Foco, o Felipe me falou, olha, não deixa de falar para as pessoas ir lá e clicarem para se inscrever no canal, né? E ficarem atentos a nossa. A gente esqueceu das outras vezes, né, Diogo? Primeiro, né, vou convidar para seguir o nosso amigo Cássio Facuri, cantor, no Instagram, Diogo Lapaiva no Instagram, e o podcast ele está sendo veiculado no canal da dupla, né? Da Arroba Cássio Facuri Leon. Que também, ó, além do podcast, tem muita música boa, né, prefeito? Então, Elisa, vamos voltar lá. Como você tem digerido e como que você percebe que as pessoas têm chegado em você para falar sobre esses ataques? Como que você tem dissolvido esses ataques e criar ainda, continuar com esse sorriso aí iluminado por onde vai, essa vitalidade? Sei da sua agenda desde as 6 horas da manhã e tem dia que você chega em casa 11, meia-noite. Conta pra gente. Olha, Cássio, a gente vê que a política ela é um ambiente, no aspecto de saúde mental, nocivo para quem está com a máquina, né? Quem está realmente à disposição de disputar uma eleição. Então, faz parte, eu entendo, eu não aceito, né? Não aceito crimes e tomo as providências, né? Eu sou muito firme nisso. E assim, é uma pena que ao invés de a gente ter uma discussão propositiva, a gente tem ataques e até crimes sendo revelados aí contra mim, e a gente vê que contra muitas figuras públicas no país. Contra mim, eu vejo que há uma tentativa incessante de fragilizar a mulher. A mulher, vamos ameaçar, vamos fazer de tudo para que ela desista, porque esse ambiente, mulher não vai dar conta. Pois esses homens, porque ao que foi apurado, todos são homens, não entendem a força de uma mulher. Com certeza, né? E eu sigo firme, não são esses tipos de ações, né, crimes e tentativas de ameaças ou intimidações que vão me fazer parar, muito pelo contrário. Quando eu vejo isso, eu percebo o desespero da oposição e percebo que eu estou no caminho certo, que a população é que tem a voz, não essa minoria aí, que está disposta a tudo pelo poder, até unir os inimigos, né, para poder voltar ao poder. Ô Diogo, eu convivo com algumas pessoas que fazem parte de um grupo, né, a BPW, o Grupo de Empoderamento Feminino Uberaba, depois que a Elisa assumiu, né, cargos de liderança, e ela vem participando disso já há bastante tempo, acho que há década, né, de valorização da posição da mulher. A mulher é majoritária em Uberaba, né, o eleitorado feminino é majoritário em Uberaba, e a gente percebe que muitas dessas mulheres criaram coragem, tiveram você como modeladora, para poder avançar na questão empresarial, na questão da oportunidade, avanços para dentro do setor também, que tinha um certo preconceito. Eu acho que a cidade hoje ela é menos preconceituosa com a prefeita Elisa do que era no passado. E essas questões desses ataques, eu acredito que essas oportunidades e esses exemplos estão sendo dados para melhorar a intelectualidade da população sobre esse aspecto do preconceito contra a mulher. É sensacional esse movimento, e eu convido você, viu, levar a Michele para participar das reuniões lá. Elisa pilota esse empoderamento mesmo para tirar essas mulheres aí da condição de preconceito e avançarem para cima da prosperidade da nossa cidade. Aliás, quem seria nós se não fossem as mulheres, com né, cara? certeza.
maioria da população é mãe do restante. Né? Não é do restante, exatamente. Quando você entrou na vida pública, na verdade, né, havia-se muitas coisas sendo discutidas e a sua eleição quebra muitos paradigmas, né? Foi a primeira mulher, uma pessoa a mais jovem, se eu não me engano, que governou, né, o Uberaba, e você perceba que a sua história aqui já está inspirando as pessoas, que em cidades vizinhas, como por exemplo Pirajuba, as duas pré-candidatas são mulheres. Olha só. E assim, participo de reuniões, incessantemente eles citam você como uma referência que vem proporcionando uma transformação. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, você entrou na vida pública, o seu primeiro cargo disputado foi a prefeitura de uma cidade tão complexa como Uberaba. Quando você ganhou, qual que era o principal medo e qual que era o seu principal sonho como prefeita de Uberaba? A boa pergunta, viu, Diogo? O principal medo é com o meu CPF, sempre. CPF, a gente tem uma vida, né, conquistada, né, propriedades, honra e tudo isso. Então, sempre o meu medo foi em relação ao meu CPF, a tudo que eu assino. Enfim, a máquina pública é um volume muito grande de ações que a gente se responsabiliza. Então, realmente, esse é o meu medo. Por isso, eu faço questão de encampar e liderar em nível Brasil iniciativas de transparência, integridade e realmente combate à corrupção. Não tenha dúvidas de que o combate à corrupção é realmente o melhor caminho para a gente fazer o melhor uso do dinheiro público, para que a gente possa ver o dinheiro de cada cidadão sendo aplicado de forma transparente. Então, disso eu não abro mão. O meu maior desejo era que a vida do cidadão uberabense, em especial dos mais simples, a gente pudesse transformar para melhor, com mais dignidade, com mais acessibilidade a tudo que eles têm direito. Não é fácil, principalmente sendo um governo disruptivo, um governo inovador, um governo que veio sem amarras, um governo que veio realmente para promover essa mudança. Temos que enfrentar, diante disso, questões culturais e questões, né, de pessoas que querem retomar o poder novamente. Então, elas tentam prejudicar o governo o tempo todo. Então, diante disso, a gente avançou. A gente quer avançar mais, tem muita coisa para avançar. E eu tenho certeza que com o bom planejamento que a gente fez, com tudo que está pronto, a nossa cidade pode muito mais. Existe uma máxima aí, né, que pensadores dizem que a internet deu voz a vários idiotas. E tem muita coisa que se... Sabe o que acontece? Muita gente fala um monte de coisa. Lá na internet, a hora que eu chego olho no olho, porque eu não tenho medo de enfrentar. Isso aí. Se tem alguém falando de mim, eu quero entender o porquê. Por que essa pessoa tem esse sentimento por mim? Porque muitas vezes nem me conhece, não sabe a verdade, está ouvindo a narrativa errada, ouvindo a pessoa errada, né? Que quer desconstruir, que não quer construir uma vida melhor para essa pessoa. Então, quando eu vou até a pessoa e olho nos olhos e entendo, a pessoa não repete aquelas ofensas que ela faz lá na internet. A senhora percebe, assim, eu tenho percebido, eu assisto sessão de Câmara, sigo todo esse pessoal que até tem cargo na Câmara e os que não têm, né, que gostariam de ter, mas não têm. A senhora percebe que tem que estão orquestrando, assim, situações para poder desconstruir a sua pessoa e governo? Sim, como eu disse, juntaram-se até os inimigos do passado, né? Agora eles são amigos, estão unidos em uma frente só de tentativa de desconstrução. Mas, como eu disse, eu não entro nesse jogo, eu não vou falar mal de ninguém para me sobressair, não é esse o caminho. O caminho, né, dentro da vida pública é proposta de melhoria para a vida das pessoas, é isso. E é nisso que eu vou focar no meu trabalho, porque eu tenho muito trabalho a ser executado. A população espera isso de um gestor, de uma gestora, não ficar desqualificando o outro. Prefeita, eu estou aqui, fiquei muito feliz com o material que eu recebi do Sebrae ontem.
é o dossiê das cidades atualizado, colocando Uberaba na vanguarda do desenvolvimento humano, social e empreendedorismo. E eu queria perguntar para você, como agente público, como líder numa cidade de 350 mil habitantes, nós temos duas linhas políticas claras aqui no Uberaba, o oportunismo e o idealismo. E ela demonstrou que ela é uma idealista, porque ela, como a colônia libanesa fala, meu pai era libanês, falava, eu prefiro o volume com qualidade do que a minoria com dúvida, né? Então, eu pergunto, de todas essas ações aqui, eu conheço, né? Estive com você durante esses 3 anos e 3 meses lá, como presidente da Fundação Cultural, eu vejo com clareza, né? Um dos maiores legados é esse perfil transparente, de olhar no olho, de encarar tudo e não ter medo de nada. Transferiu isso para uma atitude única na nação, né? Uberaba é a única cidade no Brasil que teve a coragem e a ousadia, através dessa percepção da gestora, de entregar o sistema da prefeitura, de gestão da prefeitura, para o Ministério Público, numa tacada só, Diogo. Deixamos de ter o fiscalizador e para ter conselheiros de altíssimo nível intelectual e capacidade, que são os nossos promotores. Você considera, de todas as suas ações, essa da transparência, o equilíbrio econômico do município? Aliás, nós vamos falar sobre isso no negócio da folha, porque tem muita gente falando aí que a Elisa inchou a folha de pagamento. Pelo contrário, a cidade cresce. Ela é considerada a cidade número 1 sempre, ou número 2 na geração de emprego, né? Das propostas de crescimento verdadeiros da economia, né? A gente vê a questão do geoparque também como o turismo, uma nova torneira econômica para a economia do nosso município. E eu gostaria de ouvir de você, prefeita, de todas essas ações importantes, a que você considera assim, aquela que te toca mais, aquela que falou, eu vou levar isso pro resto da vida, porque isso aqui foi com muita luta, com muito sacrifício. São muitas, eu sei, mas eu queria que você pontuasse uma. Olha, Cássio, ser referência para o Brasil no combate à corrupção, na integridade e transparência, isso já é uma marca. Isso já nos transforma numa cidade do futuro. Porque no passado a gente viu a nossa cidade sendo envergonhada nas páginas policiais, né, com corrupção, com N processos, e isso, gente, é algo que já me dá muito orgulho, com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso é uma virada de chave. Ontem eu participei de uma audiência com Augusto Nardes, o ministro do Tribunal de Contas da União, elogiando a nossa cidade e as iniciativas que nós fizemos aqui. Dar acesso ao Ministério Público, aos sistemas da Prefeitura, é sim permitir que eles continuem fiscalizando, mas eles entendem que a boa-fé existe aqui dentro do município, e dentro do município, essa iniciativa feita, em nenhuma outra gestão ela pode ser retirada. Eu espero que a população não permita que outros gestores retirem esse decreto de acesso do Ministério Público aos sistemas da Prefeitura. Isso é um grande ganho para a população em termos de transparência. Mas, assim, um outro grande ponto que eu queria deixar aqui registrado foi a coragem que a gente teve de buscar água do Rio Grande. Algo que realmente impacta a vida das pessoas. Quando falta água na torneira do cidadão, falta dignidade, né? Principalmente aos finais de semana, quando o cidadão vai lá lavar sua roupa, lavar sua casa, que ele trabalhou a semana inteira, é a hora dele trabalhar em casa, dele poder deixar tudo limpinho, não tem água. Então, a gente fez 4 novos centros de reservação para levar água nas pontas da cidade, porque bairros foram construídos e a infraestrutura não foi levada. E a gente fez esses 4 novos centros de reservação, e buscar a água do Rio Grande, a gente garantiu o crescimento da nossa cidade, o abastecimento atual, para que a gente, nem no período da seca, falte água na torneira do cidadão. Lembrando a todos que esse projeto já iniciou. Nós já adquirimos a área da estação de tratamento, os projetos executivos estão sendo elaborados, e a expectativa é que no segundo semestre ainda de 2024 a gente tenha o início das obras. Mas tá um gigante, né, Rui? Nossa, ele contou o exemplo aqui, tanto é que ele teve aqui conosco na segunda edição do Papo com Gigantes, esclareceu como te conheceu. Foi uma história interessantíssima que ele contou da sua visita, da luta dele para colocar você dentro do dispositivo com o governador, para que as coisas aconteçam. Ele te lançou. E a gente vê, né, as pessoas não conhecem, né, alguns nomes que você trouxe para dentro da administração, e eles
fizeram a diferença, né? A sua equipe é fantástica, a gente vê a equipe da CESURB, a gente vê da saúde, né? Trouxe a Val, trouxe uma equipe que vem modelando e vem melhorando e está só começando, né? Eu lembro do meu pai falar que a descontinuidade política prejudica muito o município e é um exemplo que eu queria dar aqui, que as pessoas, por vários aspectos, chegam na gente, a gente está na rua conversando com as pessoas e agora mais do que nunca, buscando informações, ouvindo, a gente precisa ouvir muito o sentimento popular. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento e fala conosco. Vou dar um exemplo, 2 exemplos claros aqui. Um exemplo que a pessoa dava mas essa água do Rio Grande, ela contraiu esse empréstimo e só vai ficar pronto daqui 5 anos. Aí eu inverti o raciocínio. Pois é, ela assumiu um compromisso que ela dá conta de cumprir. Então a gente precisa colocá-la novamente, porque ela contraiu, ela paga. Se você está achando que isso é empecilho para ela, não. Ela só fez o que ela dá conta de fazer. Agora, se não houver corrupção, o município dá conta e tem capacidade para pagar. E a gente sabe que o município de Uberaba vem numa vertente de crescimento, como a gente falou aqui. Está aqui a prova, quem quiser. O dossiê das cidades, elaborado pela inteligência do SEBRAE, mostra aonde Uberaba estava em 2019 e onde ela está em 2023. Fruto de muito trabalho, de muito empenho dessa gigante que está aqui conosco. E outro aspecto também importante, prefeita Elisa, que as pessoas precisam entender, e eu gostaria que você falasse, é essa questão de falar que a prefeitura está inchada, que o caminhão está cheio. Conta para nós, essa aí é boa, né? É que tem até alguns influencers aí, né, fazendo vídeos, e é uma coisa muito comum, né? Mas como é que é essa? Qual que é a verdade nisso? Como é que é? Primeiro, eu queria falar sobre continuidade, sabe? Eu continuei projetos que já estavam iniciados, sem vaidade nenhuma. Eu não posso descontinuar uma obra, descontinuar um projeto, porque ele era de um outro governo. Isso não faz sentido, nem com o dinheiro público, nem com a responsabilidade das políticas públicas que foram desenvolvidas por outros. Por isso, eu sempre digo, eu respeito muito todos os prefeitos que me antecederam. Todos eles contribuíram para que a cidade chegasse onde está. Eu acho que isso precisa ficar claro, essa é a minha mensagem para aqueles que tentam desconstruir isso, né? Dizer que eu não continuei, muito pelo contrário, continuei e dei função e dei eficiência a muitas questões que estavam ineficientes ou paralisadas. Bom, caminhão cheio, caminhão vazio, né? Tem essa narrativa aí. Eu tenho muito orgulho de ter trazido esse caminhão vazio ali em 2020, porque ele era vazio, né, de amarrações políticas, de dependências políticas de pessoas pelas quais eu não acreditava politicamente. E continua vazio nesse sentido, sim. Agora, hoje nós temos união de esforços, união de trabalho e uma equipe dentro da prefeitura qualificada. E por que eu digo isso? Existiu aí alguns influencers falando de folha inchada. Primeiro, essas pessoas precisam de informação, né? Antes de mais nada, procure saber, procure informação, não desinforme a população. Nós ampliamos, sim, o valor da folha de pagamento da prefeitura, mas vamos lembrar que em 2021 a gente entrou em plena pandemia. Progressões e promoções dos servidores estavam suspensas. Então, tão logo passou o período pandêmico, a gente teve que fazer, com muito orgulho, né, fazer a promoção e progressão dos profissionais. Os servidores têm direito, né, a essas progressões e promoções. Então, por si só, isso já se avoluma no número global da folha de pagamento. Segundo ponto, nós fizemos revisão de plano de carreira. Muitas carreiras, viu, Diogo, não estavam satisfatórias. Pessoas trabalhavam muito, né? Servidores de carreira trabalhavam muito e não eram reconhecidos. E a gente fez esses ajustes, dando, né, reconhecimento a esses profissionais, porque eu sou o cargo eletivo. Um dia eu vou passar. Os servidores de carreira que estão na máquina pública é que carregam o piano. E não vem com essa história de que eu coloquei um monte de gente lá, não, porque os cargos comissionados, eles são minoria. É muito pouco diante de todo o volume da máquina. E foi nesse investimento que a gente aplicou, reconhecendo professores, guarda municipal, carreiras que estavam precisando do reajuste há muito tempo. Isso tudo a gente fez, e diga-se de passagem, antes do ano eleitoral. Fizemos até o ano passado, esse ano nós demos o mínimo, mas por quê? Porque fizemos todas as melhorias antes.
E a revisão do plano de carreira, ela preconiza uma coisa muito interessante, que para o cidadão é importante saber, que a gente valoriza quem se qualifica. Quanto mais o servidor estudar, tiver conhecimento, tiver dentro da sua bagagem técnica, eficiência, né, resultados, ele recebe mais. E isso é resultado direto para o cidadão. Então, além disso, a gente paga em dia. Aliás, a gente paga antecipado, porque a gente paga dentro do mês vigente. Isso é uma injeção de dinheiro dentro da economia. Pagamos férias prêmio desde 2002, que estava represada. Você acredita? Nossa. 2002 tinha gente estava lá pleiteando a sua férias prêmio e não tinha pago. A gente pagou isso tudo no primeiro ano. Além disso, o maior ticket, né, da história, um dos maiores do Brasil, ticket de alimentação, que dá dignidade principalmente para aquele servidor que recebe um salário menor, que tem uma carreira que tem um salário menor. Então, ele tem um ticket hoje de R$ 1.040, um dos mais altos do Brasil. Então, assim, não me venha, como diz o ditado, com churumela. A verdade está posta e não desinformem a população. A informação de verdade é essa. O caminhão está cheio hoje de muitas obras, de muitas entregas, de muita coisa boa para a população. Temos muito que fazer ainda, né? Mas temos um bom planejamento, porque passamos esses 3 anos trabalhando, adquirindo experiência, mapeando a cidade, levantando um diagnóstico completo da nossa cidade para propor aquilo que precisa ser feito. Já foi muita coisa feita, mas tem muita coisa por fazer. E no mais, a evolução é feita de pessoas, né, e não de coisas. Então, é natural que precise das pessoas para evoluir, né? Mas ela falou uma frase interessante, nós falamos de secretária, agora eu vou colocar a prefeita, ela falou que fala na cara, né? Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação do nosso presidente aqui, ó. Como é que foi o desempenho desse rapaz enquanto presidente da fundação? Olha, Diogo, chegar aí, vai. Vou chegar aí, mas eu vou te dizer de uma forma muito fraterna, sabe? Foi uma grande surpresa positiva, porque muita gente me criticou por escolher o Cássio à presidência da Fundação Cultural. E ele, com muita dedicação, determinação, ele falou, estou estudando, e a gente via isso nele, né? Aquela determinação, conseguiu montar um time muito bom, porque a maior virtude de um líder é saber montar um bom time, e ele montou um bom time de gente engajada, de gente dedicada, seguindo os nossos princípios e valores, que é aquilo que eu nunca deixei o nosso time perder a mão foi nisso, e ele fez um resultado de gigantes ali dentro da Fundação Cultural, levou cultura, levou arte, a gente valorizou muito os artistas locais. Muita gente perguntou assim para mim esses dias, por que vocês não investiram no Vera Cruz? A gente estava passando por uma pandemia, os artistas viveram momentos muito difíceis. Nós fizemos o maior credenciamento de artistas da história, e isso foi uma proposta do Cássio, que trouxe a mim, e rapidamente validado. Por quê? Porque os nossos artistas precisavam de sobreviver, de se recuperarem, se reerguerem depois da pandemia. E isso não quer dizer que nós não vamos investir no Vera Cruz. Nós temos alternativas boas, perspectivas boas. Mas mais do que isso, a gente investiu em pessoas. Exato. Né? E isso é o nosso maior orgulho. E o Cássio, assim, me surpreendeu a todos e deixou a Fundação Cultural com um resultado maravilhoso. Está aprovado? Eu é que tenho muita gratidão e muito orgulho, fico emocionado de falar, porque foram grandes desafios no início, né? A pandemia colocou o meu setor artístico com necessidades de sobrevivência e com muita criatividade, o apoio dela, a gente correu atrás e socorreu a todos, não ficou ninguém para trás. E essas políticas de amparo ao setor artístico abriram muitos horizontes, né? Até a discussão sobre o recurso destinado à cultura ser utilizado em outras frentes, né? Que diferença tem um artista de qualquer outra atividade laboral? Nenhuma. Ele está na fila da farmácia, ele está na fila do supermercado para comprar, para ter o recurso para a subsistência. E essa foi uma bandeira que você, Elisa, levantou comigo e a gente conseguiu mostrar para a população de uma maneira bem ampla que cultura é vida, cultura é com qualquer outra atividade laboral no país.
mas o mais importante de tudo isso é o que você falou, né? A oportunidade que você me deu de aprender, né? De estar lá vivendo um momento de extrema dificuldade que eu estava também como artista, primeiro setor a parar e o último a voltar. E a minha empresa e a minha atividade laboral como artista é zerada, sem nenhum recurso. Eu estava vivendo, não tenho vergonha de falar, do cartão de crédito da minha mãe. E fazendo daqui, fazendo aí, vendendo os patrimônios pessoais de herança que a gente recebeu. Mas passou esse momento, nós estamos em fase de reconstrução e cada dia que eu falo de cultura em Uberaba, eu tenho que agradecer muito a essa mulher, guerreira, forte e sensível, E com coragem. com coragem e ousadia, e ainda me confiou uma responsabilidade muito grande, Elisa, que foi me colocar ali. Temos na governança do projeto Geoparque, do aspirante projeto Geoparque, você confiou a mim e falou: você é um bom aprendiz, vai lá aprender, que eu acredito na sua capacidade. E ela me colocou lá na governança, no lugar dela, no projeto Geoparque, e a gente vê essa realidade hoje, essa torneira, como eu disse, do turismo econômico. O Geoparque traz um universo infinito de oportunidades para a nossa cidade e também para a região, né? Porque o Geoparque, ele é o primeiro estágio aqui em Uberaba, mas ele vai refletir em toda a nossa região. Vamos amanhã fazer um show aonde? Gruta dos Palhares, lá, que é com certeza um patrimônio geológico importantíssimo na nossa região, no município de Sacramento. E eu queria agradecer não só essa questão, mas também te dar um feedback. Eu estive em Belo Horizonte há pouco tempo e fui parando em várias cidades, conhecendo muitas pessoas. Eu tenho essa parte artística aí que o Diogo agora está nos empresariando, e a gente está avançando muito aí no interior do estado. As pessoas aqui, muitas pessoas não sabem o que o que Uberaba hoje é conhecido dentro do interior do Brasil, do interior do estado. Aonde a gente tem ido, conheço, Uberaba é a terra da prefeita, a prefeita mais bem avaliada. Não estou aqui para puxar saco, não, mas eu encho de orgulho, porque eu fiz parte desse time, né? E faço parte até hoje, vou estar sempre aqui voltado para ajudar, né? Quando a frente governamental do Executivo for nesse sentido idealista, pode contar comigo. Não fiz parte de outros governos porque não tive oportunidade. Você me deu e eu vou retribuir isso, dando para a cidade o máximo de mim. A prefeita Elisa, ela é reconhecida não só na capital, mas em todas as cidades aqui do interior, principalmente no circuito, entrando para dentro do Triângulo Mineiro. Uberaba deixou de ser uma cidade dos caipiras para ser uma cidade moderna e ter notoriedade dentro do estado. A gente vê quando o governador, o vice-governador, os nossos deputados vêm para Uberaba, eles vêm com orgulho, né, Elisa? Isso mesmo, Cássio. A comunidade uberabense não tem noção do quanto Uberaba é bem visto lá fora. Eu tenho muito orgulho de passar por aí, né, em Belo Horizonte, e as pessoas reconhecerem, não só a prefeita, mas os números que a nossa cidade apresenta. Recentemente eu fui convidada a falar no evento Imersão Indústria, né? Participei de um painel junto com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, da CNI. E ali, um público qualificado, um público de investidores, né? Eu pude falar um pouquinho de Uberaba. Eu disse a eles, eu vendia botina, agora eu vendo Uberaba. Eu vou contar para vocês um pouquinho. Falei do Geoparque, todos ficaram muito interessados. A quantidade de pessoas que me procurou depois da palestra para poder ouvir um pouco mais, para poder ter acesso e se interessar por Uberaba. O volume de investimentos que nós recebemos nos últimos anos é resultado dessa confiança. Sensacional, prefeito. A prefeita, ela tem uma agenda muito extensa, mas a gente ainda vai fazer umas perguntinhas para ela. A pergunta fundamental, quando você entrou na prefeitura e assumiu esse desafio, qual que era um sonho que você tinha que realizou e qual que é um sonho que você ainda tem para a cidade? O que que você já realizou que você acha importante? O que que você acha que ainda pode se realizar se a cidade for conduzida? Olha, como eu disse, um sonho realizado e a gente poder ter a nossa cidade como referência em transparência. Sem dúvida nenhuma, esse é um sonho realizado. Mas mais do que isso, é a gente poder ter um planejamento. A nossa cidade hoje tem planejamento, não só para agora, mas para o futuro. Para os próximos 30 anos nós temos planejamento. E isso é uma base para qualquer governante futuro.
Isso é responsabilidade. E a gente deixa isso muito bem estruturado. E o que eu gostaria de ter feito e não fiz é desencravar o Alfredo Freire IV. Juro para vocês que eu queria ter desencravado aquele Alfredo Freire IV. Não depende de mim, mas eu queria muito ter, até o momento, entregue o Alfredo Freire IV. E depende do que aquela... Hoje, no momento, o Ministério Público embargou, né, a obra e solicitou um estudo. Nós estamos vendo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. As casas que estão construídas, principalmente lá mais para baixo, elas estão próximas a um veio de água, um córrego. E caso ele venha a se elevar o nível da água, eles estão fazendo um estudo se realmente é seguro ou não manter aquelas casas ali. Então, eu estou aguardando, né, para cobrar da Caixa Econômica. Tão logo esse estudo esteja pronto, que era para ter sido entregue em abril, eles pediram mais 90 dias de prazo para poder entregar esse estudo. Tão logo eles apresentem esse estudo, a gente vai cobrar da Caixa a retomada daquelas obras, porque o governo federal, junto com a Caixa, é que vão retomar as obras daquele local. O município está à disposição de dar o suporte que for necessário, mas o meu desejo é entregar aquelas casas, porque mais de 500 pessoas estão aguardando aquela entrega de casas há muito tempo. Lembrando que esse é um exemplo antigo, né? Eu ia falar agora, esse é um exemplo de falta de planejamento, né? É um empreendimento daquele feito sem o planejamento, está sendo feito agora com responsabilidade para não colocar pessoas em risco. O Alfredo Freire IV é um bom exemplo de uma gestão desastrosa de falta de planejamento. 4 anos ele estava parado já quando a gente entrou. Agora, para dar corte, né, para dar corte, uma pergunta. E qual é um projeto que tinha e que a senhora tecnicamente resolveu não avançar porque não tinha viabilidade? Qual que é um projeto que você citaria que não tem viabilidade, que não teve e que por estudos foi largado? Não, projetos anteriores, né? Que o pessoal fala muito de projetos que não foram, deixou tantas coisas e não fez. Qual que era um projeto assim, que não teve viabilidade e continuidade? Olha, não é que não teve. Não se apresentou nenhum investidor interessado. E nós temos muitos desafios a enfrentar para que ele se realize. Não que eu não queira, mas esse é o mais difícil de todos, que é um sonho que foi vendido à população. E eu tenho muito medo de vender sonho para a população, porque você será cobrado. Então, tome cuidado com aquilo que você promete para a população. Então, eu tenho muito, não é medo, é receio de realmente falar aquilo que não se concretiza. Então, o aeroporto de cargas e passageiros entre Uberaba e Uberlândia. Existe um estudo de viabilidade que falta dados, falta informações. Uberlândia acaba de receber uma melhoria no aeroporto. O aeroporto de Uberlândia ele tem limitações, assim como o aeroporto atual de Uberaba. Sim, se viabilizaria se alguém assumisse e construísse. Né? Não é o poder público, é a iniciativa privada, até porque os 2 aeroportos hoje estão concedidos. Né? A empresa que assumiu a concessão foi muito clara, eu não tenho interesse. Então não adianta eu vender o sonho para a população. É um projeto interessante? É. Mas tem que ser viável e tem que estar, né, bem encaminhado para ele se concretizar, senão você vai vender sonho para a população. Então, assim, deixando muito claro, não é que eu sou contra, mas eu não tenho condições de dar continuidade se ele não tem viabilidade. Não depende do governo. Não depende do governo. E vender aquilo que não se concretiza à população é mexer com a esperança da população e depois frustrar a população. Então, é melhor você fazer o básico bem feito do que você vender sonho para a população. E nesse quesito de malha aérea, né, Uberaba avançou muito, né? Porque teremos boas notícias por aí, velho. Prefeita, seria o mesmo caso do gasoduto? O gasoduto também seria um projeto interessantíssimo, né, para o desenvolvimento do eixo Brasil Central. Existem tratativas, mas eu prefiro, com muito conservadorismo, ficar fazendo a nossa parte aqui, né? Precisa do município para isso, nós fazemos. O município participa de reuniões, para prospectar, nós participamos, mas eu não vou alardear um projeto que atualmente ele está em estudos, em conversas, ainda não tem nada muito concretizado. Em pese o governo federal recentemente
mostrou o interesse de viabilizar, a gente precisa muito mais do que mostrar e do que falar. A gente precisa de um projeto já encaminhado, assim como o Rio Grande está encaminhado. Eu não estou vendendo sonho para a população, eu estou vendendo um projeto real, com os 3 passos que eu digo, né? Tem que ter planejamento, tem que ter projeto, tem que ter dinheiro. Prefeita, nós sabemos da sua agenda, mas eu não podia deixar de perguntar sobre um assunto aqui, o que tem de novidade para a nossa saúde no município? Bom, Cássio, primeiro, falar de saúde é sempre um desafio para qualquer município, né? Principalmente depois da pandemia. E eu tenho muita alegria em dizer que nós solucionamos o problema da saúde infantil do nosso município, passando de 1 para 3 locais de atendimento, o hospital regional com atendimento em excelência, e eu tenho acompanhado diariamente. A gente tem um grande problema na saúde, que é a fila eletrônica, que ela é grande, e nós estamos planejando. Antes mesmo de chegar aqui, eu estava no telefone ali, recebendo recursos para a gente poder avançar na nossa fila eletrônica, credenciar clínicas, porque só os prestadores de serviços atuais da prefeitura, né, da Secretaria de Saúde, não conseguem desafogar a fila eletrônica. Só para vocês terem noção, enquanto eu tenho 1.000 pessoas na fila, tem prestadores que me fazem atendimentos 4 por dia. Então, essa fila, ela se renova todos os dias, novos pacientes entram nela. Então, quer dizer, eu não vou conseguir vencer se eu não tiver um mutirão, se eu não tiver uma força-tarefa sendo feita, e é isso que a gente está planejando, assim como fizemos no ano passado. Estamos planejando essa força-tarefa entre vários prestadores para a gente desafogar a fila eletrônica e ter um atendimento digno à nossa população, ampliando, né, o atendimento, inclusive, do postinho de saúde perto da casa das pessoas também até às 10 da noite. Já conseguimos um, em breve terá o segundo, e a gente está estruturando toda a rede para a gente trabalhar, né, que seja de forma intercalada, né, alguns dias funcionando até às 10 da noite, para o trabalhador que chega em casa depois das 17 horas, possa fazer o seu preventivo lá no postinho de saúde, pertinho da casa dele. Como eu falei, né, gente, a gente precisava de no mínimo mais 2, 3 horas, mas a gente vai deixar aqui o convite para que você volte em breve. Parte 2, né, cara? Para fazer a parte 2. Nós ainda não falamos do asfalto, nós não falamos das padarias de Bernardes, nós não falamos do desenvolvimento econômico, né, os incentivos às empresas. Tem muito tema para falar. E, como eu disse, né, um dossiê riquíssimo, né, você deve ter recebido de primeira mão, né, do Sebrae, e a gente vai chegando ao fim desse papo com os gigantes, com essa gigante que é a prefeita Elisa, né, Diogo? Tem que pedir para ela deixar um recado, olhando para a câmera, um recado para quem te assiste, para a nossa audiência. E também, assim, eu fiquei muito, muito feliz que eu faço trabalho na região, que você está sendo uma inspiração para essas pessoas que têm se interessado pela política, sobretudo as mulheres. Eu queria que você deixasse um recadinho final aí para a nossa audiência, tanto Uberaba quanto para as pessoas que se inspiram em você para estar construindo uma região melhor. Bom, estar na política é sim desafiador, mas é muito prazeroso, principalmente quando você entrega resultados à nossa população. E quando os bons se calam, eles não têm razão. Faça a sua parte, venha para a política, venha para a vida pública, contribua e depois incentive mais pessoas a contribuírem. Porque na política, o lugar é de gente de bem, de gente boa, de gente honesta, de gente que quer fazer o melhor com o dinheiro público e pela população. Vem com a gente, não desanime. Estou abrindo as porteiras aqui e que vocês todos venham junto com a gente para a gente poder fazer uma nação melhor, uma Uberaba melhor, uma região melhor. Uberaba é uma cidade polo de uma região riquíssima e que tem um protagonismo muito importante dentro de Minas Gerais, e a gente precisa resgatar essa participação das lideranças em nível estadual e nível federal, porque infelizmente a gente não fez deputados nas últimas eleições, e eu espero que a gente faça mais, com você que está aí do outro lado, nos ouvindo, ouvindo um pouquinho da experiência, mas se quiser e puder, vem com a gente, pega na nossa mão aqui, vamos juntos fazendo a diferença. Combinado. Encerramos mais uma edição do Papo com Gigantes, com essa fenomenal prefeita, essa gigante exemplo para a nossa cidade, e fala uma coisa certa, né? Lugar de gente de bem é na política. E a gente espera essa união de todas as pessoas de bem para determinar o futuro da nossa cidade com consciência. Obrigado, prefeita.
Obrigado, Diogo. Obrigado à Foco Produtora. Inscreva-se no nosso canal. Segunda-feira tem mais.